Oi pessoal, vamos para o nosso próximo vídeo. Nesse vídeo de hoje a gente continua a discussão em cima do reflexo. No vídeo anterior nós discutimos os reflexos incondicionados, né? Ou seja, aqueles reflexos que são decorrentes de um processo de seleção filogenética e por isso são então características de uma espécie. Hoje a gente continua, né? Lembrando, reflexo que a gente discutiu no último vídeo, uma relação entre um estímulo e uma resposta, uma mudança no ambiente, uma mudança no organismo. Então, essa regularidade, na medida em que ela é identificada como uma regularidade que perpassa os membros de uma mesma espécie, vamos chamar isso então de uma relação reflexa incondicionada ou não aprendida. Tá? Hoje a gente vai discutir o reflexo aprendido. Tá? Então a gente começa a entrar num outro formato de seleção. A gente sai da discussão, sai mais ou menos, eu ainda vou entrar um pouquinho, mas saímos de uma discussão mais pesada em cima da seleção filogenética e vamos entrar no processo de seleção ontogenético, tá? Ou seja, deixa de ser algo relacionado à espécie, né, a todos os membros de uma mesma espécie e passa a ser algo relacionado ao organismo, ao indivíduo, tá? Dentro de um processo de seleção que é idiosincrático, que é característico do organismo individual. Tá? Eu vou me ater nesse vídeo a dois pontos e meio do que está sendo discutido no livro, tá? por um motivo bem simples. Eu vou pegar os elementos que eu considero os mais importantes para vocês entenderem o que quer dizer a ideia de reflexo aprendido, tá? Para vocês se familiarizarem com o tema, com a discussão, com o que vocês vão se deparar no texto. E a nossa aula da semana que vem, que vai ser a aula onde a gente vai fechar a discussão do reflexo inato e incondicionado, vai ser uma aula ao vivo, né, pelo Meet, onde nós vamos recapitular esses elementos e discutir esses pontos mais detalhadamente, permitindo que a gente entre em características, em nuances mais sutis do processo, tanto do reflexo inato quanto do reflexo condicionado ou aprendido, tá? Eu falei no início do vídeo que a gente sai um pouco da seleção filogenética, mas não saía totalmente. Por que a gente não sai totalmente? Porque a própria capacidade do organismo, e é isso que a gente discutiu lá em Fundamentos, a capacidade do organismo dele ser submetido a um processo de condicionamento reflexo é uma capacidade que se estabeleceu filogeneticamente. A gente discutiu isso lá em Fundamentos também. Há organismos que eram sensíveis à mudança ambiental, a elementos particulares do ambiente, mas que apresentassem relações de regularidade com os reflexos filogeneticamente selecionados, organismos que fossem sensíveis a essas mudanças, organismos que fossem sensíveis a esses elementos ambientais outros que não apenas dos estímulos, seriam organismos com maior possibilidade de sobrevivência, porque eles seriam capazes de aprender novos comportamentos e não seriam reféns apenas daqueles comportamentos
que eles já nascem tendo esses comportamentos no seu repertório. Então eles têm uma possibilidade de uma gama mais vasta de comportamentos. Tá? Nós apresentamos uma série de padrões comportamentais frente a estimulações que nós não nascemos capazes de nos comportar dessa forma. O livro vai falar, por exemplo, tem pessoas que tensionam o corpo, que tremem, que tem taquicardia, por exemplo, sei lá, diante do barulho do motorzinho do dentista, diante de uma barata, diante do escuro. Essas são respostas que não nascemos com elas. Elas se adquirem ao longo do tempo. Essa relação, presença da barata e esse padrão comportamental mais fisiológico, né, de enrijecimento do corpo, taquicardia, respiração ofegante, esses são padrões de respostas que nós não nascemos, pelo menos tendo esses padrões de resposta em relação à barata, ou em relação ao escuro, ou em relação ao motorzinho do dentista. Esses são comportamentos que adquirimos ao longo da nossa vida. Então, quando estamos falando de um reflexo condicionado, estamos exatamente falando de um padrão de relação reflexa, estímulo-resposta, de uma regularidade estímulo-resposta, que não está dada a partir do momento que eu nasci, não está dado na espécie, está dado no indivíduo. Essa característica que marca a distinção de um indivíduo em termos comportamentais, em termos reflexos, dele com outros membros da mesma espécie, isso nos leva a supor que esse é um padrão que se estabeleceu ao longo da vida desse indivíduo e não da espécie como um todo. Tá? Então, a gente está começando a entrar, quando eu falo de uma seleção no indivíduo, estamos falando então de uma ontogênese. Comportamentos que se estabeleceram a partir da experiência vivida individualmente pelo sujeito e não mais como uma característica que perpassa todos os membros de uma espécie. Tá? Então, essa é a distinção do que a gente viu na aula passada com o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Em termos de propriedades do reflexo, de relações, aquelas relações que estavam discutidas lá, relações entre a intensidade dos estímulos e algumas características da resposta, né? Magnitude de resposta, duração, isso tudo vai estar presente no reflexo. Vão ter outros elementos que são função do processo de aprendizagem individual, mas essas características que a gente viu lá na discussão sobre reflexo incondicionado, reflexo inato, vão estar presentes também no reflexo condicionado, no reflexo aprendido. Tá? Beleza. Panorama bem geralzão, ainda sem entrar em grandes detalhamentos. Vamos tentar entender, primeiro, um pouquinho da história do conceito de reflexo. Tá? De reflexo condicionado, desculpa. Porque a ideia de reflexo, como a gente discutiu na aula passada, ela é uma ideia que já vem sendo conhecida, já vem sendo entendida, já vem sendo discutida há muito tempo dentro das ciências como um todo, principalmente ciências fisiológicas. A própria filosofia, Descartes já falava, né, de relações reflexas, não que ele usasse esse termo, mas quando ele vai discutir o funcionamento de corpo, com a ideia dos espíritos animais, que eu imagino que vocês tenham visto em filosofia, aquilo basicamente é uma noção estímulo-resposta. Uma boa parte da fisiologia já tinha um entendimento, pelo menos sensorial, dessa carga reflexa, dessa carga comportamental reflexa inata. Agora, isso que nós vamos chamar de reflexo condicionado, isso tem uma data um pouco mais recente.
Isso data das pesquisas desenvolvidas por um fisiólogo extremamente importante da virada do século XIX para o século XX, um fisiólogo russo chamado Ivan Pavlov. Tá? O Pavlov, ele era, provavelmente nessa época, o grande fisiologista, o grande cientista da fisiologia russa. Tá? Foi prêmio Nobel em 1904, tá? Justamente com os estudos que a gente vai discutir aqui agora. O Pavlov, ele estava interessado, a área de pesquisa, o que ele estava investigando nessa virada do século XIX com o século XX, não era processo de condicionamento reflexo. Ele estava estudando sistema digestivo em cães. Era isso, era o que ele estava estudando. Ele estava querendo entender o processo fisiológico que ocorre durante todo o sistema digestivo de cães, da boca ao ânus. Ele queria entender esse processo fisiologicamente falando. Tá? Ele queria saber as etapas. Na boca o que acontece, na garganta o que acontece, no estômago o que acontece, no intestino, qual é o papel do fígado, qual é o papel do pâncreas, sei lá. Esse era o objetivo dele, entender essas relações fisiológicas no processo digestivo. Beleza. Quando ele está estudando as glândulas salivares dos cachorros, né, ele tinha lá todo o equipamento, porque o Pavlov era um cientista extremamente meticuloso, que se preocupava muito com o controle dentro o controle de variáveis dentro daquilo que ele estava fazendo. Tá? Era um exímio cirurgista é ótimo, era um exímio cirurgião. Tá? E aí, para poder, a ideia, ele estava fazendo, o objetivo dele era tentar identificar se existia alguma relação entre quantidade de comida e a produção de saliva pelas glândulas salivares dos cães. Então, o que ele faz? Ele isola a glândula salivar dos cachorrinhos, né? Ele faz um corte, expõe a glândula para fora do animal, e com isso ele conseguia fazer a coleta da saliva. E ele conseguia também estabelecer essa conexão. Então ele fazia, se eu der tantos, sei lá, gramas de pó de carne para o cachorro, quantas gotas ou quantos ml de saliva vão ser produzidos. E aí ele tentava fazer, identificar se existia alguma correlação matemática entre essas duas coisas, a quantidade de alimento e a quantidade de saliva produzida. Tá? Beleza. Como eu falei, ele era um cara muito preocupado com o controle, então você tinha lá os cachorrinhos que ficavam em baias, numa espécie de canil no laboratório dele. Como ele era um grande fisiólogo, o governo russo investiu dinheiro nele, criou um laboratório, um baita de um laboratório para ele poder desenvolver as pesquisas dele e tudo mais. Beleza. Então ele tinha lá todo esse controle, os cachorrinhos eram pegos no mesmo horário, você tinha um cuidador dos animais que ia lá, pegava esse animal, tirava ele da gaiola dele no canil, levava ele pro laboratório, prendia ele no equipamento para ele não se mexer, para ele ficar mais estático. A glândula salivar que estava exposta, ela era coberta para não gerar nenhum tipo de infecção, então era retirado nesse momento para colocar. Então, você tinha todo um ritual, beleza? Só que aí começou a acontecer alguma coisa que o Pavlov não estava esperando e que era, para a pesquisa que ele estava desenvolvendo, era um problema, que era na hora que o auxiliar dele ia buscar, na hora que dava o horário, na hora que os animais começava a ser colocado no equipamento, aos poucos ele foi observando que antes do alimento ser colocado na boca do animal,
aquela glândula salivar já começava a produzir saliva. E aí ele tinha um problema que era, em termos de pesquisa, existia ali uma salivação que não era uma salivação induzida pelo pó de carne que ele colocava na boca do animal. Só que ela se misturava com essa. Então ele perdia esse controle. O Pavlov olha para aquilo, ele poderia usar uma estratégia que era, sei lá, tentar eliminar essa ocorrência dessa salivação. Mas ao invés disso, e aí está o brilhantismo de um grande cientista, ele vira e fala: opa, tem alguma coisa aí. Alguma coisa está errada. Cachorros, pelo menos aqueles, não salivavam anteriormente ao início da pesquisa e durante o inicinho da pesquisa, não salivavam em função de um horário, em função da presença do auxiliar, em função de começar a ser colocado num dado equipamento. Essa salivação começou a ocorrer depois que a pesquisa começou. Ele diria: opa, preciso entender por que essa salivação começou a existir, se ela não existia antes. Qual é o problema dela? Da onde ela surgiu? Da onde ela vem? Para onde ela vai? Como se reproduzem, né? E o Pavlov, então, opa, é isso que eu vou estudar. Vou parar um pouquinho o que eu estava fazendo aqui e vou começar a estudar esse negócio. E aí, ele se aproveita do que ele já estava fazendo, o cachorrinho com uma glândula salivar para fora, todo um equipamento para fazer essa coleta de saliva, formas de, sem contato, colocar comida na boca do cachorro. E aí ele elabora uma estratégia. Ele vai virar e falar o seguinte: o que eu tenho? Eu tenho um estímulo que gera uma resposta, um reflexo, que eu já conheço. Comida na boca, salivação. Esse reflexo está dado para qualquer um de nós. Aqui, se você joga sal na boca de qualquer um de nós, a gente vai começar a salivar. Tá? E aí ele vira e fala: tá, esse reflexo está dado. Ótimo. Agora eu tenho que essa resposta de salivação está acontecendo em relação a um estímulo que não é esse. Um estímulo que ele não fazia isso antes. Então, um estímulo novo, que inicialmente não faz isso, não gera esse tipo de resposta. E aí ele escolhe um estímulo aleatório, um som, uma campainha. Existe toda uma disputa sobre que tipo de som era esse, mas isso vem pouco ao caso. Então o que ele fazia? O cachorro isolado lá no equipamentozinho, ele dava o pó de carne na boca do cachorro para ver salivação. Mas antes de dar esse pó de carne, ele tocava uma campainha. Então ele tocava uma campainha e dava o pó de carne, o cachorro salivava. Ele tocava a campainha, dava o pó de carne, o cachorro salivava. Tocava a campainha, dava o pó de carne, o cachorro salivava. Depois de um tempo disso, quando ele tocava a campainha, o cachorro já começava a salivar. E fala: tá aí então. Ele desenvolve a noção de condicionamento reflexo. E a partir daí, então, ele elabora a ideia de... elabora a ideia é um pouco pesado, né? Mas ele formula um esquema de entendimento do que estava acontecendo, que é justamente o procedimento de reflexo condicionado. Como assim? Ele vai virar e falar o seguinte: olha, temos um reflexo já existente, no caso, um reflexo incondicionado, um reflexo inato. Comida na boca, salivação. Temos um estímulo neutro, no caso dele, a campainha. Neutro como assim? Um estímulo que não gera salivação. Pode até gerar uma outra resposta. Ele pode, sei lá, tocou a campainha, a orelha do cachorro se direciona, vai na direção da campainha. Reflexo. Podemos entender isso como reflexo. Mas quando eu penso na resposta de salivação, o estímulo da campainha não é um estímulo inato para a resposta inata de salivação.
Seria um estímulo neutro, ou seja, um estímulo que não elicia aquele padrão de resposta que a gente está olhando para ele, que é o nosso foco. Tá? Esses dois estímulos, o estímulo do reflexo incondicionado, no caso a comida na boca, sendo apresentado em conjunto com o estímulo neutro, no caso a campainha, após uma série de apresentações desses dois estímulos conjuntamente, a gente vai ver que não é tão conjuntamente assim, a gente vai discutir isso na nossa próxima aula. Mas a apresentação desses estímulos de forma mais ou menos próxima, o estímulo neutro e o estímulo incondicionado, a partir de uma série dessas apresentações, esse estímulo que eu estou chamando de neutro, ele passa, que eu estou chamando de neutro porque ele não elicia a resposta de salivação, ele passa agora a eliciar a resposta de salivação. Então ele deixa de ser um estímulo neutro e, em função desse pareamento, estímulo neutro, estímulo incondicionado, o que eu chamava de estímulo neutro passa agora a ser um estímulo condicionado, para uma resposta condicionada de salivação. Então eu tenho esse esquema. Um estímulo incondicionado elicia uma resposta incondicionada. Esse estímulo incondicionado, quando pareado a um estímulo neutro, após uma série de pareamentos, esse estímulo neutro passa a ter agora a função de estímulo condicionado e elicia a resposta condicionada. Beleza? É a partir desse processo de pareamento entre estímulos, cria-se um novo reflexo. Eu tinha um reflexo, comida, salivação. Agora eu tenho um segundo reflexo, campainha, salivação. Beleza. O Pavlov não está nem um pouco preocupado em questões psicológicas, as consequências psicológicas que isso possa de alguma forma ter. Ele está muito mais preocupado em entender o funcionamento do corpo. Aí ele direciona toda a discussão dele em cima desse reflexo condicionado, reflexo incondicionado para o entendimento do processo fisiológico. Tá? Mas as ideias do Pavlov acabam chegando na psicologia. Como eu falei, ele foi prêmio Nobel. Ganhar prêmio Nobel não é qualquer coisa. Tá? Passa a ter ideias conhecidas. Isso chega lá nos Estados Unidos, no Watson. Lembra do Watson? A gente viu o Watson lá em Fundamentos, como o cara que escreve o Manifesto Behaviorista, que busca uma psicologia científica, criticando muito o que estava sendo feito até aquele momento, início do século XX, na psicologia, com a ideia de psicologia tendo como objeto de estudo consciência. Então, pois bem, o Watson, ele se apropria das ideias do Watson e vai virar e falar o seguinte: opa, temos alguma coisa aí que possa ser utilizada para entendermos comportamento, para entendermos a relação do indivíduo com o mundo. Tá? Só recapitulando um pouquinho, algo que a gente falou lá em Fundamentos, o Watson, ele na universidade que ele trabalha, essa universidade tinha um grande hospital universitário e ele consegue autorização para fazer parte do protocolo de atendimento dentro da maternidade. Então, com isso, ele consegue ter um bando de sujeitos de pesquisa, né? Um bando de bebezinhos que ele poderia fazer testagens. A ideia dele era testar para poder identificar padrões reflexos inatos dos seres humanos. E ele identifica uma série de reflexos. Vários dos nossos reflexos
conhecidos, os reflexos da espécie humana que são conhecidos, foram identificados pelo Watson. Tá? Se vocês procurarem no Google, vocês vão jogar lá o Watson, John Brown Watson, né, que é o nome dele, e ver as imagens. Uma imagem muito repetida é uma imagem que existe de ele com uma barra de ferro, com o bebezinho segurando a barra de ferro assim, e ele levantando a barra e o bebezinho ficando de pendurado, segurando com uma mão só. Tá? Então ele mostrando esse reflexo de agarrar, né, que o bebê tinha. Só estou falando isso para vocês entenderem, verem a preocupação dele. E ele identifica alguns reflexos que ele chama de emocionais. Tá? Ele identifica o que ele vai chamar de amor, raiva e medo. Tá? São esses 3 reflexos que ele identifica. Que na verdade ele não está falando de emoção no sentido mental, né? Da emoção enquanto entidade que toma conta. Não, ele está falando, identifiquei alguns reflexos e vou chamá-los de emoção. Tá falando, identifiquei algumas relações entre estímulo e resposta e vou dar nome de emoções para ele. Então ele fala, por exemplo, no medo, o barulho alto enquanto estímulo é acompanhado por resposta de choro. Então tem um estímulo e uma resposta que se acompanham e que são regulares. Então ele vai falar, essa relação, barulho alto e choro, eu estou chamando de medo. Um outro que era perda de sustentação, né? Ele pegava um lençol, esticava o lençol com outra pessoa segurando na ponta, colocava o bebê no meio e cada uma das pessoas que está segurando o lençol dava um passo para frente. O bebê tinha a sensação de queda. E falou, essa estimulação também é acompanhada por choro. Ele vai falar, por exemplo, na raiva, a estimulação é prender os movimentos, restringir a movimentação do bebê. E aí ele tinha, observava padrões de resposta de franzir testa, de gritos, tensão corporal. Ele vai falar, isso eu estou chamando de raiva. E amor é a mesma coisa, acho que era fazer carinho na barriga, e você tinha um tremilar dos lábios, um sorriso, alguma coisa nesse sentido, que ele chamava de amor. Tá? Então o Watson identifica esses padrões reflexos e ele vai virar e falar o seguinte, olha, precisamos entender, porque assim, esses padrões de resposta, à medida que as pessoas vão envelhecendo, elas vão começando a acontecer em relação a outros estímulos diferentes. Por exemplo, os padrões de medo, que ele usa como base de reflexo incondicionado, é o barulho alto em relação ao choro, é a perda de sustentação em relação ao choro. Mas esses não são os únicos estímulos que nós apresentamos padrões de resposta. Tá? Para o Watson, nós aprenderíamos novos padrões de resposta via pareamento, uma lógica pavloviana. Então, ele elabora um experimento que ficou muito famoso na psicologia, que é o experimento do bebê Albert. Se não me falha a memória, a gente falou um pouquinho dele lá em Fundamentos, e vocês devem ter falado um pouquinho disso lá em História da Psicologia, no primeiro semestre. Mas vamos lá, recapitulando. O Watson, isso, se não me falha a memória, era a tese de doutorado de orientando dele, mas não tenho certeza. Eles elaboram o seguinte experimento. Eles pegam o bebê Albert, que era um interno na maternidade da universidade que o Watson trabalhava, com autorização da mãe, e ele identifica um estímulo neutro para a resposta de choro. No caso, era um rato branco. Ele pegava um ratinho, colocava do lado do bebê Albert brincava com o rato, fazia um bando de coisa, mas não chorava. Ele identifica um padrão reflexo inato. Barulho alto, choro. Como é que ele gerava esse barulho alto? Ele pegava uma barra de ferro e batia a barra de ferro numa placa de ferro, dava um estardalhaço. Fazia isso atrás assim, do bebê Albert, e logicamente o bebê Albert começava a chorar. E aí, ele tem esse reflexo, né? Barulho alto, choro, tem um estímulo neutro, o rato,
E aí ele faz pareamento. Apresenta o rato, barulho alto, choro. O rato, barulho alto, choro. O rato, barulho alto, choro. Depois de uma série de pareamentos nesse sentido, a presença do rato era suficiente para o bebê Albert começar a chorar. O Watson vai discutir como esse processo de condicionamento reflexo. Só uma coisa, antes de eu entrar nisso. Temos aí a mesma lógica do Pavlov. Temos um estímulo, um reflexo incondicionado, barulho alto, choro, um estímulo neutro, o rato branco. Temos um reflexo condicionado, rato branco, choro, que é estímulo condicionado para resposta condicionada de choro. Beleza? O Watson vai se apropriar então dessa ideia e vai virar para o seguinte: olha, via esses procedimentos de condicionamento reflexo que vão acontecendo no nosso dia a dia, de forma menos sistematizada do que acontece dentro do laboratório que ele estava fazendo com o bebê Albert ou que o Pablo estava fazendo com o cachorro. Mas, mesmo que de forma menos sistematizada, vai acontecer também. E ele vai falar, via esses procedimentos que, por exemplo, comportamentos, padrões de medo começariam a aparecer. Vai falar, por exemplo, uma criança no quarto sendo colocada para dormir, entra para um quarto mais escuro, do lado de fora, pais que conversam alto, televisão no barulho alto, a porta que bate porque o vento empurrou, você tem um pareamento entre escuro e barulho. Aos poucos, o quarto escuro, o ambiente escuro passa a ser suficiente para iniciar os mesmos padrões de resposta que o barulho alto ali dos pais conversando alto, da televisão ligada, da porta que bate, o escuro passa a iniciar o mesmo padrão de resposta. Então eu vou falar que essa pessoa tem medo do barulho alto. O barulho do motorzinho do dentista, que inicialmente é neutro, ele pode ser pareado com a relação do reflexo envolvendo estimulação dolorosa, por exemplo. E com isso o estímulo, barulho do motorzinho do dentista, ou às vezes a visão do próprio dentista, inicia padrões de resposta semelhante aos da estimulação dolorosa. É lógico. O Watson, ele usava basicamente essa ideia para explicar todo e qualquer comportamento. Numa lógica mais skinneriana, essa relação reflexa, seja ela inata, seja ela condicionada, explica uma parcela dos nossos comportamentos, não a totalidade. A totalidade do nosso comportamento, a maior parcela do nosso comportamento se discute dentro de uma análise de comportamento por um outro tipo de relação comportamental que não a relação estímulo-resposta, mas a relação operante, que é o que a gente vai ver daqui 2 aulas. A gente vai começar a ver. Então, aqui era para dar um panorama geral para vocês sobre essa ideia de reflexo condicionado. Semana que vem, a gente finaliza essa discussão numa aula ao vivo, pegando os elementos mais detalhados e os desdobramentos desse condicionamento reflexo. Beleza, pessoal? Então é isso. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Oh, meu Deus.